Então, eu estou com um usuário aqui com o perfil de Araxá. O que acontece? Ele pega todos os locais de instalação. Então, ele não está em ordem aqui, mas eu posso pesquisar. Então, por exemplo, se eu quiser lá o moinho, então é 311, MN 401. Aqui vai sair, olha, moinho de barras primário, a bomba de alta e tudo que está instalado no moinho, por exemplo. E aqui eu consigo ver todos os equipamentos, todos os locais de instalações e equipamentos. Eu tenho aqui também embaixo um lugar chamado lembretes. O que significa esses lembretes aqui? Se eu quiser deixar uma mensagem só para o SAM, ou seja, um aviso, ou lembrar de ir no banheiro 3 horas da tarde, lembrar de falar para o supervisor que eu preciso sair mais cedo, então eu coloco aqui uma notinha para me lembrar. Eu tenho as operações, que são quais atividades foram mandadas para o meu coletor com a data programada, ou seja, eu tenho aqui a atividade abrir procedimento, içar motor, ajustar motor na base, ligar motor elétrico, que foi o planejamento que nós fizemos. Eu não preciso necessariamente entrar pela aba de operações, eu posso abrir a aba ordens de trabalho. Então, nesse caso aqui, eu estou com 4 ordens. Eu atribuí 2, mas mais alguém deve ter me achado aí e mandado mais ordem para mim. Então, eu tenho aqui 4 ordens e eu vou fazer o apontamento o que pode ser feito aí por dentro das ordens. Então, vou na ordem de substituir o motor. Suponhamos que nessa ordem eu quero fazer o processo de reforma. Eu vou substituir um motor, então eu faria a movimentação desse equipamento, certo? Então, aqui dentro da ordem eu tenho a nota, eu tenho as operações, eu tenho os documentos e digamos que eu quero tirar uma foto da condição do motor no momento. Eu clico aqui em documento e clico em mais. Então aqui eu vou colocar um documento. Deixa eu anexar. Eu vou tirar uma foto da turma. Olha lá, fotinha, todo mundo sorria. Aí. Vou clicar em OK. E vou dar um nome. Turma boa. Esse documento, quando eu sincronizar no SAP, ele vai ser anexado na ordem. Então, se eu quiser registrar o que eu encontrei ou como eu deixei a condição do equipamento depois que eu fiz a manutenção, eu tenho a opção de adicionar fotos, tirar foto do celular. Outra coisa que eu posso fazer, notas relacionadas. Olha, esse moinho aqui tem um vazamento de óleo, tem um desgaste da embreagem, tem outra nota duplicada de desgaste na embreagem, a criatividade faltou. Eu tenho um vazamento no trômel e tenho um outro motor queimado. Então, eu consigo saber quais são as outras notas, as outras anomalias e o que eu tenho nesse local de instalação. Confirmações, por enquanto eu não tenho nenhuma, porque eu não postei nenhuma confirmação. Mas depois que eu começar a postar confirmações, elas vão aparecer aqui. E lista de objetos, se eu tiver algum objeto na lista de objetos, ela vai aparecer aqui. Está atrelado ao local de instalação. Aí essa anomalia precisa ser atribuída a ele, porque você não consegue se auto-atribuir. Então, se ele vê que tem mais anomalias, ele precisa pedir para o supervisor ou para a pessoa responsável ir lá e colocar essa atividade para ele. Mas ele não consegue fazer isso pelo mobile. Ele consegue só enxergar quais são as anomalias e o que tem lá no local. Então, se ele precisar, ele precisa entrar em contato com alguém que tenha a permissão de atribuir e acrescentar essas anomalias para ele. E eu saí sem querer. Toda vez que eu saio do aplicativo e volto, ele vai me pedir a senha de segurança, que eu coloquei até 5. Beleza? Vamos voltar para onde a gente estava. E eu não perco nada, tá? Eu tinha acabado de colocar aquele anexo. Tá aqui, ó. Turma boa. Se eu quiser abrir, vai mostrar para mim a mesma foto. Agora vamos supor, eu estou fazendo essa ordem aqui e ela, por coincidência, não foi por querer, mas está escrito substituir o motor do moinho. Então vamos lá, vamos trocar o motor do moinho. Então, eu vou selecionar lá a minha operação de
Ajustar motor na base, testar motor, içar motor. E vou clicar iniciar. Então, eu vou começar a executar o içamento do motor. Então, o meu passo seria agora, só lembrando, olha, eu entrei na ordem, eu cliquei em operações, cliquei em ver tudo. Tá dando um delayzinho aí, né? Beleza. Essas são as operações que estão atribuídas a mim. São necessariamente todas as operações da ordem? Não. Se eu tiver alguma operação que não está para o meu usuário, não foi atribuída a mim, ela não aparece nessa lista. Então, aqui estão só as ordens para aquele executante. Então, cada executante só vê as suas atividades. Ok? E eu vou clicar na operação 20. Está aqui, o status dela. Usuário recebida, atribuição anulada, está motor e etc. O que eu vou fazer? E estão vendo aqui que tem uma coisa chamada map. Então, aqui são meios auxiliares de produção. Se eu tiver alguma ferramenta cadastrada como map ou um ponto de medição, eu consigo fazer a medida por aqui. Como eu não me preparei para isso, então, nesse caso, eu peguei uma ordem aleatória e ela não tem nada. E aqui em peças era o material que estava reservado. Então, tinha um eixo reservado aqui. E está 0 de 1. Por que está 0 de 1? Porque esse material não foi retirado do armazém. Se tivesse sido retirado, ele estava 1 de 1. Na verdade, no almoxarifado, se você não quiser o material, é só não baixar a reserva. Não, eu sei que é assim, mas não é o certo, né? Tem que baixar só o material que ele te entregou. Mas agora a parte de armazém mudou um pouco. A pergunta foi, não, mas se o pessoal de armazém baixar tudo, consegue se tornar. O processo de armazém agora ele foi dividido em duas partes, principalmente por causa do kit. Então, ele tem uma etapa de separação, que é o que não existe hoje, e uma etapa de entrega. Então, o procedimento de armazém é separar primeiro, mesmo que seja corretivo. Separa, depois entrega. Então, se não tiver saldo, ele não consegue baixar. Então, ele não consegue fazer. Mas beleza, então vamos supor que aqui eu não preciso fazer mais nada. Está tudo ok, eu tenho todos os materiais, eu tenho tudo ok para executar. Eu vou vir aqui na minha operação 020 e vou clicar em iniciar. Agora são 4h06, então a partir de agora o tempo está contando. Estou içando o motor, estou fazendo a troca do motor. E o meu tempo está rodando. Eu comecei a executar a atividade há 3 minutos. Vamos lá. Se vocês olharem aqui a questão das operações, a operação 10 está recebida. A operação 20 foi aquela que eu cliquei em iniciar nela. Eu pulei a operação 10 para fazer começando da 20. Então, eu clico aqui na operação 20. E deu um delayzinho. E está aqui, finalizar a operação. É isso. O play é o botão iniciar. O pause é agora, quando eu clico em finalizar. Quando eu clico em finalizar, ele aparece duas opções. Espera aí. Deixa eu ver como é. Pendente ou completo. Se eu colocar pendente, é o pause. Eu tenho que falar por que estou paralisando a atividade. Colocar lá um código de desvio e salvar. Vou fazer isso. Ele vai perguntar, adicionar a hora confirmação? Eu vou clicar, ok. Então tá aqui, ó, hora de início, foi a hora que eu dei o play, 6h07, 3 minutos. E eu vou colocar qual que é o motivo do desvio, por que eu estou paralisando? Aguardando liberação, aguardando recurso, deslocamento e interrupção. Vou colocar aguardando recurso. E eu vou aplicar. Fiz uma confirmação de 3 minutos. Supomos, agora eu consegui todos os recursos. Vou iniciar de novo. Comecei de novo. Eu comecei de novo agora 6h11. Eu vou fazer uma confirmação de 1 minuto só para finalizar, só para mostrar a funcionalidade. Então, dei o play de novo. Estou executando a atividade. Agora, um passo importante. Quando eu clico aqui em completo, ele me aparece 3 opções. Hora, atualizar nota e notas. Eu obrigatoriamente preciso clicar em hora. Eu entendo que é um clique a mais, mas é a forma que o sistema foi construído. Aí a pergunta, eu consigo fazer manual, consigo fazer retroativo? Estão vendo que os campos estão em azul? Então, se eu quiser mudar a duração, eu mudo. Se eu quiser mudar a hora de início, eu mudo. E se eu quiser mudar a data, eu também mudo. Então, eu consigo fazer apontamento retroativo. Só que o próprio coletor, ele já faz o cálculo para mim. Então, a sugestão é que não deixe para o final do dia para fazer. Mas se deixar para fazer, você consegue colocar data, hora de início e a duração.
Com isso, você faz o apontamento manual, como se tivesse feito também, né? Lá no Play Pause. Deixa também, ele consegue mudar a data. Ele permite eu colocar, por exemplo, hoje, a data de ontem. Então, ele permite o lançamento manual. Mas, como nós estamos focando no processo correto, o correto é que eu faça o apontamento conforme eu executo as atividades. Então, não devo fazer apontamento manual no final do dia. Eu devo tentar fazer sempre, iniciando e finalizando, cada passo que eu executo. Se por acaso eu esquecer ou falhar, eu posso manualmente corrigir. E o mais importante é o seguinte: a última confirmação, eu preciso marcar a confirmação final. Primeira pergunta e o primeiro problema. Tenho duas pessoas executando. Quem marca o final? Precisa de comunicação entre os dois executantes. Porque se o primeiro marcar, o segundo não consegue fazer apontamento. Ele dá um erro. Isso é padrão do SAP. Ele não aceita a confirmação depois da final. E não tem uma customização para segurar isso por enquanto. A gente já pediu e talvez depois do Go Live a gente consiga algo que faça essa conferência. A bandeirinha é praticamente essa bandeirinha mesmo, é a confirmação final. Só que no SIGA, além da bandeirinha de confirmação final, ainda tinha um encerramento técnico. Aqui não existe encerramento. Você não faz encerramento nenhum por dentro do SAM. Aí você só faz confirmação. Aí isso também acontece. Tá, eu confirmei a ordem, confirmei errado. Botei o horário errado e botei final. Quando minha operação tem confirmação final, ela automaticamente é eliminada do coletor quando sincroniza. Antes de sincronizar, você ainda consegue corrigir. Depois que sincronizar, você precisa que alguém torne isso no S4. Exatamente. Então, vai ter esse alinhamento com gerentes e supervisores para que eles, principalmente eles, têm que fazer a engrenagem rodar. Eles têm que ser responsáveis. Inclusive, algumas dos papéis, por exemplo, de confirmar, de conferir, de enviar as ordens para o coletor, porque hoje a programação envia as ordens e o executante executa. Então, o inspetor, o supervisor, muitas vezes ele nem sabe que está sendo enviado e não acompanha esse processo. Mas a partir do momento que é ele enviando e o cara não está confirmando, ele vai ter um sentimentozinho de dono maior nesse processo. Porque é o trabalho dele que o cara está ignorando. Aí muda de figura, porque hoje é o trabalho dos outros que está lá. Vai passar a ser o trabalho dele. Ele está enviando essas ordens. Então, os supervisores logo precisam ter a posição deles de donos desse processo. Ok? Não consegue. Mas a SM03 não tem confirmação obrigatória. Ela não precisa de confirmação. Só encerramento técnico da ordem mesmo. Sim, mas a gente vai ter uma discussão mais para frente de como vamos programar e controlar recurso terceiro. Então, por mais que a chave não exija, o core de manutenção e em conjunto com vocês, vamos discutir e definir a melhor estratégia de como vamos controlar nossos terceiros. Terminou todas as atividades, aí dá baixa no OS, é o encerramento técnico. Pagou todos os serviços, faz o encerramento técnico da ordem. Certinho? Beleza. Eu vou novamente aqui, eu cancelei e estou voltando para me finalizar. Agora eu vou fazer a confirmação final. Eu vou clicar em completo, vou clicar em hora. Lembrando, eu preciso clicar em hora todas as vezes. Agora ele falou, olha, você começou a apontar horas às 16h11 e deu 11 minutos. Então, ele captura o tempo. Se eu achar que está errado, eu posso até manualmente mudar, mas a sugestão é, faça o play stop. Vou clicar, é a minha confirmação final, e vou clicar em aplicar. Tá vendo que na frente da função hora, agora apareceu 11 minutos? Eu vou clicar em completo e o meu status da minha ordem, da minha operação mudou para concluída. Se eu voltar aqui, agora tem um Vzinho azul antes da ordem, antes da operação. Agora eu vou repetir o procedimento para as outras operações, porque eu tenho várias, porque eu quero que a minha ordem fique com status confirmação final. Então, operação 10, iniciar, finalizar, completo, hora, final, aplicar. Então, como podem ver, é rápido. Não é um grande desafio do executante fazer. Ele tem menos tecla, ele é mais limpo, ele tem menos objetos, é menos confuso. Então, ele tem um layout bem mais limpo. Iniciar,
finalizar, completo, hora, marco final, aplicar, completo. Apontei mais uma operação. Com mais uma, iniciar, finalizar, completo, hora, confirmação final, aplicar, completo. E vou repetir esse processo para todas as operações e vou sincronizar, porque eu quero mostrar depois a contrapartida lá no S4. Vamos lá, 27. Em ordem? É uma limitação da aplicação. Ele entende que a pessoa tem que verificar o que ela está fazendo. Então, eu não posso só clicar completo, completo. Eu tenho que clicar e clicar em tempo. Mas a gente também já passou para SAP para ver se eles conseguem eliminar essa necessidade. Ou já abrir direto naquela página de hora. Mas, por enquanto, antes do Go Live, a orientação é clicar em hora e voltar. E você precisa clicar em hora para falar que confirmação final. Não vem marcado automaticamente. Então, iniciar, finalizar, completo, hora, confirmação final, aplicar, completo. Voltando aqui para a última operação, fazer 5S, mesmo procedimento. Iniciar, finalizar, completo, hora, confirmação final, aplicar. E é claro que os executantes não vão fazer isso que eu estou fazendo aqui de 6 confirmações de 1 minuto. Ele vai fazer isso durante a atividade. Então, ele começou, inicia, o tempo vai correndo. Terminou, finaliza. Começa a próxima, inicia a próxima. E aí por diante. Por quê? Se eu fizer todas essas confirmações de 1 minuto, a ordem vai receber custo de 1 minuto de mão de obra. Então, esse custo fica distorcido. Então, isso tudo vira custo no produto final, porque toda a ordem recebe custo de mão de obra interna. Então, se eu apontar 1 minuto, eu estou fazendo uma distorção enorme na questão da minha mão de obra interna. O que você pode fazer é colocar uma ordem PM1 de bloqueio e desbloqueio, que é a solicitação do cliente, que estava lá na sequência de priorização também. E a elétrica teria uma ordem guarda-chuva para receber os bloqueios operacionais. É uma forma de trabalhar. Isso. É uma atividade programada. Só não seria programada de anomalia, seria uma solicitação de cliente. Para a operação, nesse caso. Mas. É. Isso. Mas deixar claro o seguinte: bloqueio e desbloqueio para atividade de manutenção é interface. Então, são operações nas ordens de anomalia. Esse caso é um caso específico de bloqueio para a operação. Então, é uma ordem PM1, por isso que faz a ordem lá para conseguir executar. Porque não pode executar nada sem ordem. Mas os outros bloqueios que são para ordens programadas é uma operação dentro da ordem. Você pode colocar 2 operações, uma de bloqueios e uma de desbloqueios. E aí ele faz os bloqueios. Vai ficar um pouquinho complicado mesmo. Mas tem que avaliar caso a caso. Na caso de bloqueio e desbloqueio, tem que ver o volume, a quantidade de gavetas, como que vai operacionalizar melhor. Porque no final das contas, se eu colocar lá 300 operações, a gente vai ter resistência de aceitabilidade. O cara não vai aceitar e vai começar a tentar arrumar gente de burlar. Agora vamos voltar aqui. Minha ordem. Ela está aqui. Eu vou clicar em sincronizar. Eu preciso clicar em sincronizar toda vez que eu fizer alguma coisa? Não, não preciso. O coletor, ele de 5 em 5 minutos, ele dispara esse sincronismo automático do sistema. Mas como eu quero fazer isso mais rápido, eu posso forçar. Eu clico aqui no botão aqui em cima, sincronizar. Tanto o envio quanto o recebimento. Então, de 5 em 5 minutos, ele envia e recebe. E tem que precisar estar online. Mas, se eu quiser forçar, eu posso forçar o sincronismo a qualquer momento. E esse sincronismo aqui é só do Delta, só daquilo que eu modifiquei ou adicionei. Não sei se vai demorar ou não, a gente está com problema no coletor, então pode ser que demore, mas nos testes estava demorando entre 15 e 20 segundos para sincronizar o Delta. Ok? Então, ele sincronizou. Ele me deu um erro ali, mas eu já entendi o que foi o erro, que foi de movimentação. Mas vamos ignorar esse passo. Eu vou compartilhar agora minha tela do S4. Eu não lembro o número da ordem. Então, o que eu fiz? Eu fiz o apontamento das operações da ordem com final 27. Então, vamos carregar de novo. Podem ver que o final é final 27. Vou usar aqui, procurar ordens de manutenção.
E eu vou colocar o status da ordem liberado. Deixa eu ajustar outros filtros. Vou colocar status de sistema. Deixa eu compartilhar minha tela, que eu acho que não estou compartilhando para gravação. E vou colocar status sistema contém. Vou colocar o objeto técnico e vou iniciar. Eu vou usar o meu centro de trabalho que eu estava usando, GN3 10. Tá aqui, substituir motor do moinho, que era exatamente aquela atividade. Vejam o que aconteceu o seguinte, olha, vou modificar a ordem de manutenção. O status dela está confirmada. Pessoal, atenção aqui que isso aqui é importante. Eu sincronizei, tudo foi sincronizado para o SAP. O meu status de sistema da ordem está conf. E reparem o status de usuário. O status de usuário, como todas as operações foram confirmadas, a minha ordem está com status completa, concluída. Se tiver faltando alguma operação, ela fica em andamento, que é quando eu tenho que reprogramar. Mas como todas as operações foram confirmadas, ela tem o status comp. Aqui, ó, ela tem esse status aqui, ó, disp, despachada. No RSH ela vai ficar, essa não. Por quê? A pergunta é relevante. No RSH, se eu abrir, ela vai estar concluída? Não. Por quê? Eu não executei na semana de programação. Essa ordem está programada para a semana que vem. Então, eu antecipei. Então, a minha programação semanal, essa ordem não conta porque eu não fiz dentro do meu período de programação. Então, a antecipação penaliza. Você só pode executar as atividades da programação na semana de programação. Ela não conta como concluída lá. Não indica nada. Não. Ela vai mudar status para não executada, ou executada em adicional. E outra coisa, eu quero saber se minha ordem foi para o coletor ou não. Além do status DISP, eu tenho o status aqui, ó, MOV, dados no equipamento móvel, ou seja, a confirmação foi feita pelo equipamento móvel. Aqui, ó, status de sistema, MOV. Eu estou na IW32, eu estou na transação de visualização. Se você tentar entrar, vai estar bloqueada, porque eu estou dentro dela. Você tem que entrar pela 33. Se eu vier aqui em menu, ir para suplementos, documentos para ordem, confirmações, tá aqui o nome de quem criou. Tá nesse nome feio aqui porque o meu usuário é esse nome, tá? Mas vai aqui aparecer exatamente, deixa eu entrar aqui na confirmação. O usuário SAP, ó, Rangel Margarida. Vai aparecer isso. Quando você entra na ordem, no cabeçalho, tem aquele zinho. Aí você clica no i, aparece todos os estados. Ela foi replanejada, aí eu tenho que voltar ela para a ponta para programar. É manual. É manual. Tem. Eu quero saber quantas horas foram apontadas e o que foi apontado na ordem. Eu venho em suplementos, documentos para a ordem e eu venho em confirmações. Aí, para me enxergar mesmo a confirmação, eu preciso mudar nas atuais o HH apontado. Ó, duração real, data de... Olha, então tá aqui, ó. Duração real, 1 minuto, 3 minutos, 11 minutos, 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto. Olha, início às 16h22, final às 16h23. Início 16h07, final 16h10. Então aqui eu consigo ver toda a confirmação que foi feita nessa ordem. Dá para exportar para Excel também. Deixa eu voltar. Menu, suplementos, documentos para a ordem, confirmações. Certinho? Despachado. Quer dizer que eu atribuí a alguém. É porque o DISP é despachado, o MOV é executado lá. Agora, da reprogramação. Suponhamos que, mesmo que essa ordem esteja concluída, completa, o inspetor foi lá e é um retrabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar mais operações nela, ou seja, replanejar a ordem e manualmente voltar ela para pronta para programar. Se o material não tiver chegado, ele vai rodar a disponibilidade e vai voltar lá para preparação. Ok? E outra coisa, o tipo de atividade aqui, que está substituição, eu vou mudar ele para retrabalho. Então, eu replanejaria, tá vendo que o status está confirmada? Eu vou colocar aqui retrabalho. Quando eu der o Enter, o status dela vai voltar para CNPA, ou seja, agora está parcial.
e eu vou voltar ela pronta para programar. Aí o programador vai voltar a ter visão dessa ordem para a grade. Ele ainda está dando aquele erro que estava cedo, mas esse é o procedimento que a gente está adotando para retrabalho. À toa. O enviado, sim. Eu não tenho se foi finalizado, aqueles outros 4 status, mas se foi para o coletor ou não, eu tenho o move e o disp. Não, env é segurança. Ok? Isso. Pessoal, acho que o transporte é agora, né? 4h40. Ainda bem que conseguimos passar aí pelo SAM. Amanhã eu mostro mais algumas capacidades dele, como criação de nota, criação de ordem, e a gente foca na corretiva emergencial.